E aí, moçada, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos falar de Enem. Eu tenho certeza que você está se perguntando na sua casa. O que é que cai na prova do Enem? O que é que cai na prova do Enem? E eu vou te contar, moçada. Vamos fazer uma revisão de linguagens e códigos. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber. O que você tem que esperar da prova, moçada? Primeira coisa, é uma prova que vai valorizar a sua capacidade interpretativa, né? Ela vai exigir conhecimento de leitura, prática de leitura, habilidade com textos. São 40 questões na parte de língua portuguesa, com 40 textos ou mais, né? Vamos pensar que tem assim, ainda as questões que vão relacionar textos. Vai explorar a função social dos gêneros textuais. O que significa falar isso, moçada? Todo texto tem uma função social. Então, se eu pego, por exemplo, uma notícia de jornal, qual que é a função social da notícia de jornal? Informar, né? Uma função social de uma tirinha, gerar humor e reflexão. Se a gente estiver falando do Garfield, se a gente estiver falando da Mafalda, se a gente estiver falando do Agar, humor. Se a gente estiver falando da Mafalda especificamente, humor e reflexão. Ela tem uma criticidade um pouquinho maior. Se estiver falando de uma charge, muitas vezes humor, mas a reflexão crítica se faz presente. Se eu pego, por exemplo, um cartaz publicitário do Ministério da Saúde, por exemplo, eu quero informar e conscientizar a população sobre algum aspecto ligado à área da saúde. Tudo bem? Uma receita, instruir. Então, todo gênero percorre uma função social. Isso é importante. A gramática na prova do Enem é uma ferramenta de leitura e para ajudar a adquirir significados, para você extrair conteúdos da leitura que você está fazendo, né? Não vamos esperar na prova do Enem que vai falar de adjunto adnominal, de oração subordinada, tá? Isso aí não vai aparecer. Se aparecer é no enunciado para você observar como é que aquilo lá funciona semanticamente. São manifestações diversas da linguagem em diferentes níveis e situações. Ou seja, nesse monte de texto que você vai encontrar, são diversos tipos de linguagem, desde a mais formal até a mais informal. Situações de comunicação, situações formais, situações informais, que vão exigir níveis diferentes de linguagem, né? A linguagem no seu padrão de norma culta e as manifestações das variações linguísticas. Na literatura, uma relação entre um momento histórico e características de obras ou escolas. Lembre, não tem leitura obrigatória, então vai ter um texto lá literário e vai se falar de características daquele momento histórico, daquela escola literária. Vão fazer relações entre autor e obra. Linguagem corporal, né? Como é que o corpo se manifesta? Aqui vão entrar os jogos, vão entrar as danças, vai entrar o folclore. Tudo bem? Como é que a gente enxerga o corpo mandando mensagens? E a linguagem artística são características de movimentos artísticos no mundo e no Brasil. Então a arte está presente também. A arte também é uma forma de comunicação. Então é uma prova voltada para a comunicação de modo geral. Tudo bem? Vamos lá. O que mais que você quer saber, professor? Eu quero dizer para vocês o que é que cai na prova do Enem. Vamos lá. Leitura e interpretação, estrutura textual e análise de discurso, leitura e artes, variação linguística, gênero textual, literatura, relação intertextos, funções da linguagem, gramática, semântica, norma culta, norma popular. Beleza? A gente vai encontrar tudo isso. Eu vou mostrar para vocês questões que ilustram cada um desses aspectos. E figuras de linguagem. Vamos lá, primeira questão. O Instituto de Arte de Chicago disponibilizou para visualização online, compartilhamento ou download, sob licença Creative Commons, 44 mil imagens de obras de arte em altíssima resolução, além de livros, estudos e pesquisas sobre a história da arte. Para o historiador da arte Bender Grosvenor, o sucesso das coleções online de acesso aberto, além de democratizar a arte, vem ajudando a formar um novo público museológico. Grosvenor acredita que quanto mais pessoas forem expostas à arte online, mais visitas pessoais acontecerão aos museus. A coleção está disponível em 6 categorias: paisagens urbanas, impressionismo, essenciais, arte africana,
moda e animais. Também é possível pesquisar pelo nome da obra, estilo, autor ou período. Para navegar pela imagem em alta definição, basta clicar sobre ela e utilizar a ferramenta de zoom. Para fazer um download disponível para obras de domínio público, é preciso utilizar a seta localizada no lado inferior direito da imagem. Beleza? Aí ele vai falar de funções da linguagem. A função da linguagem que predomina nesse texto se caracteriza por... Vamos pensar o seguinte. Quando a gente fala em função da linguagem, pessoal, a gente está falando no ato comunicativo, que exige um emissor, um receptor, a mensagem, um assunto, um código e um canal. Observa que aí não tem nada falando do autor. O autor não está falando de si mesmo. Também não está mobilizando a presença do interlocutor. A mensagem que ele transmite está numa linguagem objetiva, sem figura de linguagem, sem trabalho artístico, sem nada. Beleza? E está tratando de um assunto que é o quê? Sobre artes de modo geral e museu. Tudo bem? Então a gente tem aí uma referenciação. Né? O foco é a referência, é o assunto. Então vamos lá. Quando a gente olha para a letra A, evidenciar a subjetividade da reportagem com base na fala do historiador de arte. Não tem nada subjetivo aqui. Convencer o leitor, essa seria a função emotiva, tá? Convencer o leitor a fazer o acesso online, levando-o a conhecer obras de arte. Convencer o leitor seria uma função voltada para o receptor. A gente chama isso de conativa ou apelativa. Também não é o que acontece. Informar sobre o acesso às imagens por meio da descrição do modo como acessá-las. E é isso que a gente encontra. Ele traz informações. Olha só a fonte, revista Bula. E explica como é que você tem acesso a essas obras. Beleza. É isso que a gente vai marcar. Então vamos aqui, ó. Primeira questão. Letra C. Estabelecer interlocução com o leitor orientando-o a fazer o download das obras de arte. Aqui também a gente está falando da função conativa. Enaltecer a arte, buscando popularizá-la por meio da possibilidade de visualização online. Não está enaltecendo a arte, está simplesmente informando. Tudo bem? A função aqui é a função referencial. Beleza? Percebe o nível da questão. Né? Eu tenho que ter esse conhecimento, mas para quem tem conhecimento é uma questão de nível simples, por assim dizer. Beleza? Vamos para mais uma questão. Agora temos uma imagem. Vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender a situação. Aí tem um site, www.ensussapatos.org. Agência da ONU para Refugiados. Aí, Prefeitura de São Paulo, metrô, e aí entidades participantes dessa campanha. O que significa falar vamos calçar os sapatos dos refugiados? Vamos tentar entrar na pele deles para entender qual é a situação que eles vivem. Tudo bem? Então, quando a gente fala que nesse cartaz o uso da imagem do calçado aliado ao texto verbal tem o objetivo do quê? Qual que é a função desse texto? Criticar as difíceis condições de vida dos refugiados? Não está fazendo crítica alguma. Revelar a longa trajetória percorrida pelos refugiados? Também não está revelando nada. Incentivar a campanha de doações para os refugiados? Para doar sapato. Não tem nada disso. Denunciar a situação de carência vivida pelos refugiados ou simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados. Adesão à causa significa ter empatia, tentar estar na pele deles, ou seja, a expressão calçar os sapatos de alguém. Então nós temos aqui a letra E. Né? Então a gente vai pensar de como que a gente pensa nessa questão. Né? Tem uma função da linguagem aqui predominante, né? Que é a tentativa de persuasão. Joia? Então, quando a gente fala em tentativa de persuasão, adesão à causa. Tudo bem? Então, aí tem a função conativa ou apelativa. Quando ele fala vamos, ele está tentando chamar de uma maneira mais singela, de uma maneira mais envolvente, que o autor também se compromete a se envolver com a causa. Tudo bem? E assim ele tenta persuadir. Beleza? Uma relação entre texto verbal e não verbal e função da linguagem lá presente, bem no fundinho da questão. Tudo bem? Vamos para mais uma? Antes disso, vamos falar um pouquinho dos gêneros textuais.
toda a comunicação se faz por discursos moldados por gêneros, moçada. Né? Eu tenho que ter uma estrutura fixa, com linguagem e forma bem definidas, joia, que vão cumprir funções sociais, joia, que é uma razão determinada em uma situação comunicativa, que é o contexto para promover uma interação específica. Como a gente considera um texto pertencente a determinado gênero? Porque tem um conteúdo, uma estrutura e uma função estável ao longo do tempo. O que significa isso? Vamos pensar, por exemplo, a carta. Qual que é a estrutura da carta? Tem lá o cabeçalho, o vocativo, o conteúdo, a despedida, a saudação final, né? A assinatura. Isso acontece há muito tempo. Isso significa uma instabilidade. Aí o que acontece? Quando as tecnologias entrarem em funcionamento, quando eu falo em tecnologias, não é computador, tá? A prensa de Gutenberg é uma tecnologia e alterou o modo de comunicação entre as pessoas, por exemplo, tá? Mas quando a gente fala em computador, o que aconteceu com a carta? Ela ganhou um novo contorno, formou um novo gênero. A gente tirou aquele cabeçalho com a data, o local e data, porque já é gerado automaticamente, e a gente criou um e-mail, que é o filhote da carta. Tudo bem? A receita de bolo, por exemplo, o que ela traz? Ela estruturalmente é estável ao longo do tempo. Ela traz os ingredientes e o modo de fazer, com verbos bem definidos no imperativo ou no infinitivo. Tudo bem? Entendemos isso? Então vamos ver algumas questões que envolvem essa questão do gênero textual. Blues da Piedade, Cazuza. Vamos pedir piedade, Senhor piedade. Para essa gente careta e covarde, vamos pedir piedade, Senhor piedade. Lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Uma grande canção do grande compositor Cazuza. Todo gênero apresenta elementos constitutivos que condicionam o seu uso em sociedade. É isso, estrutura, linguagem. A letra da canção identifica-se como gênero ladainha, essencialmente pela utilização da sequência textual. Quem fez a prova do ano passado, na hora que olhou esse texto de gênero de ladainha, ficou assim: ah, meu Deus, o que é isso? Então, o que é uma ladainha? É um texto injuntivo. Por quê? Porque ele tenta envolver um interlocutor, tenta convencer esse interlocutor. Tudo bem? Ele chama o interlocutor para participar. Percebe? Vamos pedir piedade. Vamos. Quem? Nós todos. Senhor, piedade. O chamamento de um ser superior. Beleza? É um gênero em que o líder religioso ele lê parte e convoca os fiéis a lerem outra parte do texto. Tudo bem? Então vamos lá. A natureza é expositiva? Discorre sobre um dado tema? Não. Também não é narrativa. Não tem um encadeamento de ações. Podemos dizer que é injuntivo por chamar o interlocutor à participação? Sim, podemos dizer que é injuntivo. É isso que está acontecendo quando ele fala vamos, quem? Todos nós. Descritivo não tem nenhuma descrição, não está enumerando características de um personagem. E também não é argumentativo. Aí você fala, mas você está incitando o leitor a tomar uma atitude. Não, cara, ele chama a participar, não a tomar uma atitude. Não está argumentando. Cadê o argumento aqui? Não existe. Tem só o chamamento. Beleza? Então, por isso, marcamos nessa questão letra C. Mais uma. Palavras têm poder. Palavras informam, libertam, destroem preconceitos. Palavras desinformam, aprisionam e criam preconceitos. A liberdade de expressão, a escolha é sua. A responsabilidade também. Opa! Direitos e deveres. Beleza? A liberdade de expressão é uma conquista inquestionável. O que todos precisam saber é que liberdade traz responsabilidades. Publicar informações e mensagens sensacionalistas, explorar imagens mórbidas, desrespeitar os direitos humanos e estimular o preconceito e a violência são atos de desrespeito à lei. Para promover a liberdade de expressão com responsabilidade, o Ministério Público de Pernambuco se une a vários parceiros nessa ação educativa. Colabore! Caso veja alguma mensagem que desrespeite os seus direitos, denuncie. Então, qual que é a função social dessa campanha publicitária? Propagar a imagem positiva do Ministério Público. Não dá para ver nessa peça publicitária. Agora,
Conscientizar a população que direitos implicam deveres. Você tem direitos, você tem liberdade de expressão, mas você tem responsabilidade também, né? Então a liberdade de expressão é um direito, a responsabilidade é um dever. Opa, tá fazendo sentido essa letra B. Coibir e inibir violações de direitos humanos nos meios de comunicação. Tem a ver, mas a função predominante dessa peça publicitária, percebe em negrito, né? Se elas têm poder de informar, libertar e destruir preconceitos, mas de desinformar, aprisionar e criar preconceitos, é a questão da responsabilidade no ato comunicativo. Divulgar políticas sociais que combatem a intolerância e o preconceito. Cadê as políticas? Instruir as pessoas sobre a forma correta de expressão nas redes sociais. Não está instruindo ninguém. Não estão vendo verbos no imperativo, nem no infinitivo. Então, aqui que a gente marca? Marcamos nessa questão. Letra B. É isso que se faz visível no subtítulo, na submanchete, né? Que se fosse um texto jornalístico, fala submanchete, subtítulo dessa peça publicitária. Para mais uma questão, agora falaremos de variação linguística, algo muito importante. Vamos lembrar que a gente não se comunica de uma única maneira, né? Nós temos um país com dimensões continentais. Além disso, né, além do nosso país falante de língua portuguesa, nós temos outros países que falam língua portuguesa. E nessa ação comunicativa, a gente tem que estabelecer um padrão, que seria um ideal linguístico de comunicação. Tudo bem? Vamos imaginar que para que todo mundo se entenda, a gente tem que ter algo em comum. Se eu tenho um país tão grande, eu tenho realidades linguísticas distintas, diferentes. Né? O jeito que se fala no norte do país é diferente do jeito que se fala no sul, no sudeste, no centro-oeste, no nordeste. Né? Nós temos vocabulário diferente, nós temos sotaques diferentes. Isso geram variações. Tá? Essas variações linguísticas são determinadas pelo tempo, pela localização geográfica, pelo grupo social, pela profissão, pelo contexto comunicativo. Tudo bem? Ninguém se comunica em norma culta 100% do tempo. Desde a pessoa, até a pessoa mais culta vai usar uma variedade em algum momento. Tenhamos isso em mente. Né? Ah, professor, você é professor de português, você fala corretamente. Falar corretamente é o quê? De acordo com um padrão de norma culta, sem cometer desvios em relação a essa norma? Né? Mas às vezes essa falta de desvios em uma determinada situação gera uma impressão ruim dessas pessoas. Ah, que esse cara é snob, esse cara é arrogante no jeito que ele fala. Então a gente molda a nossa comunicação de acordo com o público que está diante da gente. Tudo bem? Então o Enem vai fazer com que você reflita sobre esses aspectos. Tudo bem? Ah, tal palavra não existe. Será que ela não existe mesmo? Se ela foi materializada, ela existe. Só que ela pertence a um nível linguístico diferente. Ela não é uma palavra pertencente à norma padrão, à norma culta. Reflita sobre isso ao longo da prova. Vamos lá, mudança linguística. A Taliba de Castilho, professor de língua portuguesa da USP, explica que o internetês é parte da metamorfose natural da língua. Com a internet, a linguagem segue o caminho dos fenômenos da mudança, como o que ocorreu com você, que se tornou pronome átono se. Agora, o interneteiro pode ajudar a reduzir os excessos da ortografia, e bem sabemos que são muitos. Por que o acento gráfico é tão importante assim para a escrita? Já tivemos no Brasil momentos até mais exacerbados por acentos e já dispensamos muitos deles. Como toda palavra é contextualizada pelo falante, podemos dispensar ainda muitos outros. O interneteiro mostra um caminho, pois faz um casamento curioso entre oralidade e escrituralidade. O internetês pode, no futuro, até tornar a comunicação mais eficiente, ou evoluir para um jargão complexo, que, em vez de aproximar as pessoas em menor tempo, estimule o isolamento dos iniciados e a exclusão dos leigos. Para Castilho, no entanto, não será uma reforma ortográfica que fará a mudança de que precisamos na língua, será a internet. O jeito é tecer e esperar para ver. Percebe que ele faz uma reflexão sobre mudanças que são naturais na língua. Lembra, o falante é responsável por essas mudanças. Quando a sociedade muda, a linguagem também acompanha.
Beleza? Fica atento às questões de gênero. Embora o presidente não goste dessas discussões de gênero, nós temos uma discussão linguística muito interessante vigente, que é a questão do pronome neutro, da forma de tratamento neutra nos dias de hoje. Tá? Então, pense sobre isso, dá uma lida sobre esses aspectos para você ficar atento. Questão: na entrevista de emprego, na entrevista de emprego não, né? O fragmento. Eu estou pensando em emprego. Por que será? Falei do presidente e lembrei do desemprego no Brasil. Na entrevista, o fragmento, o jeito é tecer e esperar para ver. Tem por objetivo ilustrar a linguagem de usuários da internet que poderá promover alterações de grafias. É isso, ele está ilustrando. Ele termina dando um exemplo do que ele abordou, dessa alteração. Né? Quando ele fala é sem o acento e TC, quando ele fala da abreviação da escrita. Né? Então ele está ilustrando. Já vamos marcar a letra A. E entender por que nós não poderíamos marcar as outras alternativas. Mostrar os perigos da linguagem da internet como potencializadora das dificuldades de escrita. Não tem nada disso acontecendo. Evidenciar uma forma de exclusão social para as pessoas com baixa proficiência escrita. Não, ele fala que pode até ser um fator de exclusão quando as pessoas são leigas no internet, mas não isso. Baixa proficiência escrita não é o que acontece. Explicar que se trata de um erro linguístico por destoar do padrão formal apresentado ao longo do texto. O cara leu só isso, não leu o texto e vai achar que é essa a alternativa. Então leia o texto com atenção. Exemplificar dificuldades de escrita dos interneteiros que desconhecem as estruturas da norma padrão. Não. A gente só está ilustrando essa linguagem dos usuários da internet, o tal do internetês. Tudo bem? Ah, mas assim era muito óbvio. Eu fico pensando no óbvio, eu acho que tem que ser mais complexo. Não, cara, é aquilo. Né? Se você achou que é óbvio, vai lá, volta pro texto e confere. Vê se é realmente aquilo. E marca. Às vezes é o que você está pensando mesmo. Não cria problemas na sua cabeça. Mais uma questão. Também falando de variedades linguísticas, tá? Agora, ó, Heitor Villa-Lobos, grande compositor de música clássica, de música erudita. E aí o que acontece? Se a gente observa essa informação, a gente começa a pressupor informações. Então dá uma lida no texto comigo. Irerê, meu passarinho do sertão do Cariri. Irerê, meu companheiro. Cadê Viola? Cadê meu bem? Cadê Maria? Ai, triste a sorte do violeiro cantador. O que está acontecendo aqui? O R foi suprimido e marcado como uma acentuação na oxítona. Ah, sem a viola em que cantava o meu amor. Mesma coisa. Seu assobio é tua flauta de irerê. Falo do instrumento aqui, musical, da melodia do pássaro. Que tua flauta do sertão, quando assobia, a gente sofre sem querer. Há o mesmo processo linguístico de supressão do R final. Ah, teu canto chega lá no fundo do sertão. Ah, como uma brisa amolecendo o coração. Irerê, solta teu canto. Canta mais, para lembrar o Cariri. Então, olha o que ele fala no enunciado da questão. Há uma exaltação ao sertão do Cariri em uma ambientação linguisticamente apoiada, sustentada em que? Uso recorrente de pronomes. Meu passarinho, meu companheiro. É isso que caracteriza essa linguagem do sertão. Uma variedade popular da língua portuguesa. Ah, mas parece óbvio que é isso. Né? Esse R faz lembrar do povo de modo geral, principalmente o povo nordestino, que isso tem a característica de suprimir esse R final. Faz sentido. Referência ao conjunto da fauna nordestina, porque falou do irerê, que é o passarinho. Não tem conjunto da fauna. E não é essa ambientação linguística que marca a linguagem do nordestino. Exploração de instrumentos musicais eruditos, porque ele falou da flauta. Não. Predomínio de regionalismos lexicais nordestinos. Fala, regionalismo, ó, linguagem do nordestino, mas tem vocabulário, léxico. Quando ele fala lexical, está falando de vocabulário que remete ao Nordeste. A única coisa que tem é essa última palavra que eu marquei aqui para vocês a lembrar. Fora isso, é simples. É uma variedade popular da língua portuguesa. Portanto, a gente marca a letra B nessa questão. Tudo bem? Vamos para mais uma. Separei várias questões para te ilustrar a abordagem do Enem. Hein?
Uma ouriça. Eu lembro que ano passado muita gente foi em dúvida quanto a essa questão. Pensa no ouriço, no animal espinhudo, os espinhos como forma de proteção. Se o de longe esboça lhe chegar perto, se fecha. Convexo integral de esfera. Se eriça, põe os espinhos. Bélica e multiespinhenta. E esfera e espinho se ouriça espera. Mas não passiva, como ouriço na loca. Nem só defensiva, como o seriço gato. Sim agressiva, como jamais o ouriço. Do agressivo capaz de bote, de salto, não do salto para trás como o gato, daquele capaz de salto para o assalto, para o ataque. Se o de longe lhe cheguem de longe, de esfera aos espinhos, ela se desouriça, reconverte. O metal hermético e armado na carne de antes, ao contraste, côncava e propícia, e as molas felinas para o assalto, nas molas em espiral para o abraço. Então percebe que tem um contraste acontecendo aí entre dois momentos. O momento em que a ouriça se fecha, se protege e se prepara para o ataque, ou seja, ela mostra uma resistência, tá? O que a gente chama de tenacidade. Ah, eu não sabia essa palavra. Vocabulário é importante na prova do Enem, pessoal, para entender o enunciado. Muitas vezes é esse o principal problema que os candidatos apresentam. E depois ela cede aos encantos do ouriço e se prepara para o abraço. Então essa tenacidade se transforma em brandura. Vamos para o enunciado. Com apuro formal, com uma linguagem formal, o poema tece um conjunto semântico que metaforiza, olha a figura de linguagem, não vai perguntar nome de figura, mas vai utilizar como ferramenta de construção de significados. A atitude feminina de quê? Desconfiança consumada pela intolerância, não. Irreverência cultivada de forma cautelosa. Inércia, não, ela se movimenta. Provocada pelo desejo platônico. Obstinação traduzida em isolamento, não. Tenacidade, a resistência, que se transforma em brandura. Brando. Olha só, ela cede no final. Tudo bem? Então, o que você depreende daqui? Explora vocabulário. Né? Leia nesses últimos momentos pré-ENEM. Né? Vai ao dicionário. Amplie seu horizonte de vocabulário. Agora vamos falar de artes. Né? Muitas vezes a prova do Enem apresenta uma obra para você observar e analisar. Olha aí, Pablo Picasso, Cabeça de Touro. Tem gente que não olha para essas informações. Né? Se você não olha para essas informações, você quer entender o quê? Né? E o que a gente vê nessa cabeça de touro? Há um banco de bicicleta e um guidão. Opa! Então o que a gente fez? Né? Olha para o enunciado. Na obra Cabeça de Touro, o material descartado. Então essa bicicleta está desmontada e foram pegas partes dela. Torna-se objeto de arte por meio do quê? Reciclagem da matéria-prima original. Ah, é isso, professor, é isso, professor. Reciclamos a matéria-prima. Matéria-prima seria o metal. Não foi o metal que foi reciclado. Presta atenção. Complexidade da combinação de formas abstratas. Também não. Perenidade, duração dos elementos que constituem a escultura. Ou seja, ela se mantém no mesmo formato que estavam antes. Não, elas foram ressignificadas. Ou seja, houve uma mudança de funcionalidade pela integração de objetos. Na hora que eu integrei dessa maneira o banco e o guidão, passou a aparecer uma cabeça de touro. E é isso, e a partir disso que a obra foi criada. Então é isso que nós marcamos, letra D. Fragmentação da imagem no uso de elementos diversificados. Não faz nem sentido. Tudo bem? Entendeu? Então leia a obra visual, interprete, né? Observe os detalhes. Tudo bem? Vamos para mais uma. Gramática. Olha como é que a gramática cai na prova do Enem. Toca a sirene na fábrica, e o apito como um chicote bate na manhã nascente e bate na tua cama no sono na madrugada. Ternuras da áspera lona pelo corpo adolescente. É o trabalho que te chama. Às pressas toma o banho, tomas teu café com pão,
tomas teu lugar no bote no cais do Capibaribe. Deixas chorando na esteira teu filho de mãe solteira. Levas ao lado uma marmita, contendo a mesma ração do meio de todo dia, a carne seca e o feijão. De tudo quanto ele pede, dá só bom dia ao patrão, e recomeças a luta na engrenagem da fiação. Tem duas pessoas gramaticais aqui, tá? A segunda pessoa do singular e a terceira. Tudo bem? E sobre isso a questão do Enem se constrói. Nesse texto, a mobilização do no uso padrão das formas verbais e pronominais. Então vamos lá. Tua cama, teu café, teu lugar no bote, beleza? Teu filho. Então aí a gente manifesta a segunda pessoa. E quando a gente vê, ó, deixas, levas, beleza? Tomas. Então nós temos o quê? A segunda pessoa do singular falando de quem? Da trabalhadora. Esse é o momento que a segunda pessoa e os verbos em segunda pessoa caracterizam essa personagem do poema. Beleza? Uma estrutura narrativa. Legal? Aí percebe que tem uma terceira pessoa lá embaixo, ó. De tudo quanto ele pede, tu, funcionária, dá só bom dia ao patrão. Então quem que é esse ele aqui, ó? O patrão. E o verbo está caracterizado em que pessoa gramatical? Na terceira. Minha letra continua linda. Né? Então o que a gente percebe? Ajuda a localizar o enredo num ambiente estático? Não, cara, tem narração, tem movimentação, tem ações acontecendo. Auxilia na caracterização física do personagem principal, pronomes e verbos. Você identificou como é que é a trabalhadora aí? A personagem? Não. Acrescenta informações modificadoras das ações do personagem. Achei bonito, professor, mas não entendi nada. Também não está querendo dizer muita coisa pra gente. Alterna os tempos da narrativa. Não, cara, a ação cotidiana. Por isso expressa pelo presente. Tu tomas todo dia, toca a sirene todo dia, tomas o café, levas ao lado a marmita, contendo a mesma ração do meio de todo dia. Percebe? Então não tem alternância de tempo. Mas está a serviço do projeto poético, que faz com que você tenha a distinção dos referentes, dos personagens. A funcionária e o patrão. Então aqui, letra E. Novamente, eu chamo a atenção de vocês para uma coisa. Enunciado. Percebe que nem sempre o enunciado é o mais claro possível. É fácil de entender na primeira vez. Então leia com atenção cada enunciado, cada alternativa. Mais uma. Dois textos. Então agora a gente vai fazer contraste entre informações, né? Relação intertextual. Estou tentando mostrar tudo aquilo que eu descrevi para vocês, tá? No início do vídeo. Texto número 1. O Estatuto do Idoso completou 15 anos em 2018 e só no primeiro semestre diz que 100 recebeu 16 mil denúncias de violação dos direitos dos idosos em todo o país. Para especialistas da área, o aumento do número de denúncias pode ser consequência do encorajamento dos mais velhos na busca pelos direitos, mas também pode refletir uma onda crescente de violência na sociedade e dentro das próprias famílias. Políticas públicas mais eficazes no atendimento ao idoso são o mínimo que um país deve estabelecer. O Brasil está ficando para trás e é preciso levar em consideração que o país envelhece, uma tendência mundial, sem estar preparado para arcar com os desafios como criar uma rede de proteção, preparar os serviços da rede de saúde pública e dar suporte às famílias que precisam cuidar de seus idosos dependentes. Beleza, né? Um texto da Folha de Londrina, um texto de referencial, falando que aumentou o número de denúncias, por quê? Há um desrespeito em relação aos direitos adquiridos pelos idosos no nosso país. E o que diz o direito dos idosos no texto 2? O Estatuto do Idoso e a Constituição Federal asseguram atendimento preferencial no SUS, prioridade na tramitação de processos judiciais, vagas preferenciais em estacionamentos. Você sabe que elas não são respeitadas, infelizmente. Meia entrada em eventos culturais, esportivos e de lazer. Os idosos também têm direito ao lazer, pessoal.
Aos idosos de baixa renda também são garantidos viagem gratuita em ônibus interestadual. Toda vez que eles vão procurar por essas passagens, nunca tem. Assistência de um salário mínimo, acesso a mais de 20 programas sociais. Então percebe, o texto 2 traz os direitos. O texto número 1 mostra que eles não são respeitados. Então vamos para a questão. Na comparação entre os textos, conclui-se que as regras do Estatuto do Idoso, vamos lá, apresentam vantagens em relação às regras de outros países? Não. São ignoradas pelas famílias responsáveis por idosos? Ele fala que pode ser que aconteça, mas não é uma afirmação, né, forte. Alteram a qualidade de vida das pessoas com mais de 60 anos. Os dois textos no contraste mostram isso? O avanço na qualidade de vida? Não, estão sendo desrespeitados. Precisam ser revistas em razão do envelhecimento da população ou contrastam com as condições de vida proporcionadas pelo país? Contraste o ideal e o real, a teoria e a prática. Então aqui a gente marca a letra E, que é isso que a gente percebe, contraste nos dois textos. Percebe? Comparando as duas leituras, os dois pontos de vista apresentados, é isso que a gente enxerga. Mais uma. Também para a gente ilustrar essa questão do contraste. Tudo bem? Dessa leitura de dois textos e como é que eles se comunicam. Extratos. Na passagem de uma língua para outra, algo sempre permanece, mesmo que não haja ninguém para se lembrar desse algo. Pois o idioma retém em si mais memórias que os seus falantes. E como uma chapa mineral marcada por camadas de uma história mais antiga do que aquela dos seres viventes, inevitavelmente carrega em si a impressão das eras pelas quais passou. Se as línguas são arquivos da história, elas carecem de livros de registro e catálogos. Aquilo que as línguas contêm, pode apenas ser consultado em parte, fornecendo ao pesquisador menos os elementos de uma biografia do que um estudo geológico de uma sedimentação realizada em um período sem começo ou sem fim definido. O primeiro texto fala da mudança constante que a língua sofre, com interferências, né, de outras línguas, contato com outros povos, em diferentes níveis. Então fala em diferentes... por isso que faz a comparação com a chapa mineral. Beleza? No texto 2, na reflexão gramatical dos séculos 16 e 17, a influência árabe aparece pontualmente e se reveste sobretudo de item bélico fundamental na atribuição de rudeza aos idiomas português e castelhano por seus respectivos detratores. Parecer com o árabe assim é uma acusação de dessemelhança com o latim. Beleza, vamos para a questão. Relacionando-se às ideias dos textos a respeito da história e memória das línguas quanto à formação da língua portuguesa, constata-se que, letra A, a presença de elementos de outras línguas no português foi historicamente avaliada como um índice de riqueza. B, o estudioso da língua pode identificar com precisão os elementos deixados por outras línguas na transformação da língua portuguesa. C, o português é o resultado da influência de outras línguas no passado e carrega marcas delas em múltiplas camadas. Faz muito sentido. O português que nós falamos hoje é resultado da influência de outras línguas, desde o latim, passando pelo inglês, pelo francês, pelo espanhol, pelo italiano, pelo árabe, pelo japonês, pelo chinês, né, pelo mandarim e suas outras línguas chinesas, coreano. O árabe e o latim estão na formação escolar e na memória dos falantes brasileiros. Ah, falou do árabe no texto 2, mas está na formação escolar, na memória dos falantes brasileiros, você fala que a gente nem lembra. Né? Não está na nossa memória, está na composição do idioma. A influência de outras línguas no português ocorreu de maneira uniforme ao longo da história. Nada uniforme, de maneira bem diferente, em níveis diferentes. Então a gente marca a letra C nessa questão. Tenho mais algumas, vamos lá. Olha a linguagem corporal, a educação física aparecendo na prova do Enem. Esporte e cultura, análise acerca da esportivização de práticas corporais nos jogos indígenas. Nos jogos dos povos indígenas, observa-se que as práticas corporais realizadas envolvem elementos tradicionais,
como a pintura e adornos corporais, e modernos, como a regulamentação, a fiscalização e a padronização. O arco e flecha e a lança, por exemplo, são instrumentos tradicionalmente utilizados para a caça e a defesa da comunidade na aldeia. Na ocasião do evento, esses artefatos foram produzidos pela própria etnia. Porém, sua estruturação como modalidade esportiva promoveu uma semelhança entre as técnicas apresentadas, com sentido único de competição. Elas tinham o mesmo padrão. Né? Se aproximavam. Para quê? Para que todos tivessem a mesma condição de competição. Tudo bem? Então, a relação entre elementos tradicionais e modernos nos jogos dos povos indígenas desencadeou o quê? Padronização de pinturas e adornos corporais? Não, cada tribo tem sua padronização, seu tipo de pintura. Sobreposição de elementos tradicionais sobre os modernos? Não, eles coexistiram. Individualização das técnicas apresentadas em diferentes modalidades. Cada técnica era individual. Não, elas eram padronizadas de maneira coletiva. Legitimação das práticas corporais indígenas como modalidade esportiva. É isso. Né? As práticas corporais, as manifestações esportivas, vamos por assim dizer, né? As manifestações corporais das tribos foram transformadas em modalidades, com regras, com fiscalização, com padronização. Opa! Preservação dos significados próprios das práticas corporais em cada cultura. Não. Né? A gente teve algo padronizado para todas as tribos, todas as etnias. Tudo bem? Beleza? Ah, mas parece mais interpretação de texto. E mas falando do corpo. Se você tem essa dimensão da importância da manifestação corporal para a cultura, para a tradição, para o bem-estar do indivíduo, fica mais fácil de você entender isso no texto. Tudo bem? Para mais uma? Também falando da questão do corpo. No Brasil, a disseminação de uma expectativa do corpo com base na estética e da magreza é bastante grande e apresenta uma enorme repercussão, especialmente se considerada do ponto de vista da realização pessoal, o padrão corporal, padrão de beleza. Em pesquisa feita na cidade de São Paulo, aparecem uns percentuais de 90% entre as mulheres pesquisadas que se dizem preocupadas com seu peso corporal, sendo que 95% se sentem insatisfeitas com seu próprio corpo. Opa! A preocupação excessiva com o peso corporal pode provocar o desenvolvimento de distúrbios associados diretamente à imagem do corpo. E que distúrbios são esses? Dá uma lida nas alternativas. Eu já encontrei a alternativa correta aqui. E é ela mesmo. Anorexia e bulimia. Dois problemas extremamente graves relacionados à questão do corpo. A questão de como a pessoa se enxerga. Os distúrbios alimentares. Beleza? Ah, isso não parece uma questão da área da saúde? Da ciência da natureza? Não, 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 não. Tá ligado ao corpo. Tudo bem? Tá aqui, tá no nosso eixo. Tudo bem? Para mais uma. Olha só, vamos para a fonte, ó. ESSL.pt. Não é o partido político não, moçada, é Portugal. Então a gente tem uma linguagem um pouquinho diferente. Faça com que o bullying passe à história. Ah, seja eternizado? Não, seja história, fique para trás, seja superado. Stop bullying. És vítima? Fica calmo ou calma. Os bullies adoram reações nervosas. Finge que não é contigo. Não des troco. Lembra-te, o agressor é ele, não és tu. Evita ficar sozinho ou sozinha com o bullying. Junta-te com teus amigos. Mostra-te confiante, não demonstres medo e acredita em ti. Conta a uma pessoa de confiança o que está a acontecer contigo. Então percebe, verbos no imperativo em segunda pessoa. E nesse caso a gente tem orientação da vítima. A gente tem orientação da vítima. Tudo bem? Agora, conheces alguma vítima? Nunca deixes o teu amigo sozinho ou sozinha. Assim farás com que ele ou ela se sinta seguro ou segura. Ajuda-o a contar a alguém de confiança o que se passa. Percebe? Também tem orientações, só que agora voltada para quem conhece a vítima de bullying. Conheces o agressor ou agressora?
tenta convencê-lo a mudar o seu comportamento. Caso não tenha sucesso, denuncie o caso às autoridades. Então percebe que eu estou tentando mobilizar três grupos de pessoas: as vítimas de bullying, quem conhece a vítima, quem conhece o agressor. Percebe que a linguagem está no imperativo, ou seja, o foco está no interlocutor. Se a gente pensar na função da linguagem, a função é a função conativa ou apelativa. Tudo bem? Voltada para o interlocutor, dentro de uma campanha de conscientização. Vamos para a questão? Essa campanha se destaca pela maneira como utiliza a linguagem para conscientizar a sociedade da necessidade de se acabar com o bullying. Tal estratégia está centrada em quê? Não é um enunciado de cunho esperançoso, e se passar a história, ficar para trás. Combinação do significado de palavras escritas em língua inglesa e portuguesa. Então não estou combinando nada. Restrição a um grupo específico de vítimas ao apresentar marcas gráficas de identificação do gênero como O ou A. Então não tem grupo específico. Pode acontecer com homens, pode acontecer com mulheres. Variedade linguística caracterizadora do português europeu. Então essa é a estratégia. Vou usar o português europeu para quê? Para convencer um interlocutor? Não, estou chamando diferentes atores sociais. Percebe? Atores sociais. Ah, mas não entendi isso. São as pessoas da sociedade. Quem são elas? A vítima, quem conhece a vítima, quem conhece quem comete a violência. Então aqui a gente marca a letra A. Tudo bem? Mais uma, está acabando. Mais uma campanha. Agora até no ritmo da sofrência. Um amor desse era 24 horas lado a lado. Um radar na pele, aquele sentimento alucinado, coração batia acelerado. Bastava um olhar para eu entender que era a hora de me entregar para você. Palavras não faziam falta mais. Ah, só de lembrar do teu perfume, que arrepio, que calafrio, que o meu corpo sente, nem que eu queira, eu te apago da minha mente. Ou seja, não consigo te esquecer. Ah, esse amor deixou marcas no meu corpo. Ah, esse amor só de pensar eu grito, eu quase morro. E aqui nessa última estrofe onde está toda a questão da violência entre pessoas que se relacionam, principalmente a violência contra a mulher. Tudo bem? Esse amor deixou marcas no meu corpo. Ah, esse amor só de pensar eu grito, eu quase morro. Ah, eu grito de paixão, eu morro de amores. Ou eu grito por causa da violência, eu quase morro porque eu sou vítima de alguém. Pensa nisso. Essa letra de canção foi composta especialmente para uma campanha de combate à violência contra as mulheres, buscando conscientizá-las acerca do limite entre o relacionamento amoroso e o relacionamento abusivo. Para isso, a estratégia empregada na letra é o quê? Revelação da submissão da mulher à situação de violência, que muitas vezes leva à morte. Ah, isso acontece, mas tem essa revelação da submissão? Tá claro? É evidente? Não. ênfase na necessidade de se ouvirem os apelos da mulher agredida, que continuamente pede socorro. Não tem essa continuidade, senão teria marcação desse pedido de socorro de passagem a passagem. Exploração de situação de duplo sentido. Duplo sentido. Opa, ambiguidade criada intencionalmente aí. Que mostra que os atos de dominação e violência não configuram amor. Perfeito, é isso que nós queremos. Divulgação da importância de denunciar a violência doméstica, que atinge um grande número de mulheres no país. Então tem isso, é essa estratégia? Está clara que tem uma divulgação da importância de denunciar a violência doméstica? Não. A gente sabe que tem um contexto no enunciado. Naturalização de situações opressivas que fazem parte da vida de mulheres que vivem em uma sociedade patriarcal. Ah, mas isso é óbvio. Mas está no texto? Não. Então marcamos a letra C. Tudo bem? O contexto do enunciado agora ajudou você a resolver a questão, moçada. Meu caro Sherlock Holmes, algo horrível aconteceu às 3 da manhã no Jardim Lauriston. Nosso homem que estava na vigia viu uma luz às 2 da manhã saindo de uma casa vazia. Quando se aproximou, encontrou a porta aberta e na sala da frente o corpo de um cavaleiro bem vestido. Os cartões que estavam em seu bolso tinham o nome de Enoch J. Drebber, Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Não houve assalto e nosso homem não conseguiu encontrar algo que indicasse como ele morreu. Não havia marcas de sangue nem feridas nele. Não sabemos como ele entrou na casa vazia.
Na verdade, todo assunto é um quebra-cabeça sem fim. Se puder vir até a casa, seria ótimo. Se não, eu lhe conto os detalhes e gostaria muito de saber sua opinião. Atenciosamente, Tobias Gregson. Elementar, meu caro Watson. Vamos para a questão. Qual o objetivo da carta de Tobias? Então, considerando esse objetivo da carta de Tobias, Gregson, a sequência de enunciados negativos, então aquela sequência de verbos na forma negativa, tem a função do quê? Restringir a investigação, deixando-a sob responsabilidade do autor da carta. Restringe a investigação? Não. Refuta possíveis causas da morte do cavaleiro auxiliando na investigação? Então a gente já sabe que não aconteceu. Então a gente já tirando possíveis causas, ó, excluindo. Isso auxilia na investigação? Sim, é isso que está acontecendo. Ah, eu não sabia o que era refutar. Olha o vocabulário novamente, moçada. A função do texto é identificar o local da cena do crime, no Jardim Lauriston. Ele informou, mas não usa a negativa para informar o local. Ele informa de cara. Introduzir o destinatário da carta caracterizando sua personalidade. A gente não sabe nada sobre a personalidade dele pelas formas negativas. Apresentar o vigia pelas formas negativas, incluindo entre suspeitos do assassinato. Você está assistindo muito, leu muito sobre Sherlock Holmes e assistiu muito seus filmes. Então, letra B. Tudo bem? Penúltima questão. Os tipos cheios de si. Difícil é encontrar quem nunca cruzou com ou se passou por um desses online. O turista em tempo integral. Posta o ano inteiro fotos das férias, deste e de outros anos. Parece estar viver viajando. O baladeiro vida louca. Quase dá para escutar o uhul pelas fotos de bebidas e pistas de dança. O bem relacionado de ocasião. Descobriu quem é o famoso que aparece na foto naquela hora, mas não deixa passar. A mãe é orgulhosa demais, faz questão de contar todas as gracinhas, até as que só têm graça para a mãe. A única bem amada, só ela tem um parceiro mais especial, porque momentos a dois são o mesmo para divulgar. O exibido humilde, ele acha que disfarça ao dar dicas do próprio sucesso, não engana ninguém. O gourmet de aparências, por que ir ao restaurante se ninguém souber? É clique no prato. O lindo, a linda demais para não se mostrar. Acha que o dia de cabelo bom desculpa um autorretrato, uma selfie. Quem nunca, não é? Eu faço isso com frequência. De acordo com esse infográfico, as redes sociais estimulam diferentes comportamentos dos usuários que revelam o quê? Autocrítica dos internautas? Não. Disfarce do sujeito por meio de avatares? Eles mostram que eles não são, às vezes até são, mas são em excesso. Engajamento social? Está ajudando o próximo? Não. Comicidade ingênua? Nada ingênuo. Muitas vezes é intencional, às vezes é sem noção mesmo. E a exposição exagerada dos indivíduos? Pois é, moçada, marcamos aqui a letra A. De forma bem clara, isso se evidencia. Na prova do ano passado, seguiam mais dois textos que falavam da questão da exibição nas redes sociais. E a última questão da nossa aula. Olha para essa tirinha, para essa obra, sem palavras, né? Só visual. Dá um tempinho para você observar e absorver. Beleza? Ju Loyola, The Promises of Happiness, A Promessa da Felicidade. Texto 2. Quadrinista surda faz sucesso na CCXP, Comic Con Experience, com narrativas silenciosas. A área de artistas independentes da Comic Con Experience deste ano é a maior da história do evento geek. São mais de 450 quadrinistas e ilustradores no Artist Alley. E a diversidade vai além do estilo das HQ. Em uma das mesas na fila F, senta a quadrinista com deficiência auditiva Ju Loyola, autora da obra, ao lado. Com suas histórias, que classifica como narrativas silenciosas. São narrativas que podem ser compreendidas por crianças e adultos e pessoas de qualquer nacionalidade, pelo simples motivo de não terem uma única palavra. Olha isso aqui como é importante, ó. São histórias que podem ser compreendidas por crianças e adultos e pessoas de qualquer nacionalidade, porque não tem nenhuma palavra.
A artista não escreve roteiros convencionais para suas obras. Sua experiência de ter que entender a comunicação pelo que vê faz com que ela se identifique muito mais com o que observa do que com o que as pessoas dizem. E basta folhear suas obras que fica claro que elas não são histórias em quadrinhos que perderam as palavras, mas sim que ganharam uma nova perspectiva. Sobre isso, o texto 1 exemplifica a obra de uma artista surda que promove uma experiência de leitura inovadora, divulgada no texto 2. Independentemente de seus objetivos, os dois textos incentivam a produção de roteiros compostos por imagens? Não tem esse incentivo, vai lá, faça também. Colabora para a valorização de enredos românticos? Não necessariamente. Revela o sucesso de um evento de cartunistas? Não. Contribui com o processo de acessibilidade? Se qualquer pessoa consegue entender de qualquer nacionalidade de idade, é isso. Acessibilidade. Questiona o padrão tradicional das HQ? Não. Meu querido, minha querida, percebeu como é que é a carinha da prova do Enem? Percebeu o que ela vai querer de você? Se prepara, pega esses próximos dias, dá uma lida nas questões anteriores, nas provas anteriores, extrai, né, esse tipo de análise que a gente fez juntos nessa aula de hoje. Se você precisar de ajuda, estou nas redes sociais, me procura que eu te ajudo, beleza? Espero que você tenha um ótimo Enem, que você faça a melhor prova da sua vida. Por hoje é só, fica aqui meu abraço, até mais, tchau.